Salve, salve nação! Papo Tricolor começando o nosso tradicional pós-jogo aqui do canal Papo Tricolor, desse Bragantino 2 e São Paulo 2. Galera, antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu no jogo de hoje, já peço a gentileza de vocês, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se você já é de casa, já chega naquela voadora no like. E se você ainda não conhece o canal Papo Tricolor, se inscreva aqui que é grátis e você vai ficar sempre bem informado do que acontece no São Paulo Futebol Clube, galera. E hoje, pessoal, a gente foi para Bragança Paulista, um adversário indigesto para o São Paulo, Bragantino, que a gente não ganha lá em Bragança Paulista, como eu falei aqui no pré-jogo, há 5 anos, se eu não me engano. Então, é um campo que o São Paulo não tem sorte de jogar, o São Paulo não consegue jogar tão bem lá, né? Histórico desses números mesmo comprova isso. E o São Paulo nunca venceu desde que virou o Red Bull, né, o Bragantino. E hoje não foi diferente, a gente não conseguiu vencer, mas o São Paulo jogou bem hoje, galera. O São Paulo teve a partida nas mãos, o São Paulo conseguiu abrir o placar muito cedo. Todo mundo estava reclamando do André Silva no último jogo, ele realmente foi mal como todo o time, mas hoje foi até eleito ali pela Globo o craque do jogo, né? Marcou os 2 gols do São Paulo. Mas ainda há algumas coisas que precisam ser corrigidas nesse elenco se quiserem realmente dar um respiro e sair de perto da zona de rebaixamento. O Luciano jogou muito bem hoje, o Oscar achei ele numa rotação abaixo ainda. O Oscar ele precisa acordar, cara. A torcida tá começando, pelo que eu tô percebendo, a torcida tá começando a ficar meio saco cheio do Oscar, porque ele ganha muito bem e não consegue mais fazer uma partida de grande destaque no elenco do São Paulo, com o time do São Paulo, não consegue armar uma grande jogada. E como a gente vem falando aqui, o último jogo bom do Oscar, de fato, foi aquele jogo no Campeonato Paulista contra o Corinthians, que, aliás, é nosso próximo rival no Campeonato Brasileiro, nesse sábado, às 9 da noite. Mas o jogo de hoje, galera, o São Paulo, eu gostei da postura do time em campo. Deu para ver que teve uma evolução do último jogo contra o Flamengo para cá. Eu, pelo menos, consegui perceber que o time deixou de ficar tocando a bola para trás. O São Paulo propôs o jogo, o São Paulo conseguiu abrir o placar na casa do adversário e, infelizmente, ainda cometem alguns erros que acabam prejudicando o nosso desempenho. O São Paulo teve a partida nas mãos no primeiro tempo, quase fez um segundo gol, que o André Silva, que havia feito o primeiro gol, perdeu um outro gol na cara sem goleiro e depois, logo depois disso, o Bragantino veio para cima e conseguiu empatar o jogo. E no início do segundo tempo, infelizmente, logo com 2 minutos, se eu não me engano, virou a partida. E aí o São Paulo teve que correr atrás do resultado. O empate, pessoal, não é um resultado bom, mas também não é tão ruim. Mas a gente precisava muito dessa vitória, só a vitória interessava pra gente nesse jogo especificamente, pra gente se afastar da zona de rebaixamento. Agora a gente é o 16º colocado, tá a 1 ponto da zona de rebaixamento, e o nosso próximo desafio é um clássico. Até o final de julho, só teremos jogos difíceis para o São Paulo Futebol Clube e não sabemos como esse time vai se portar em campo. Mas se continuar nessa crescente, nessa evolução que eu percebi hoje no time, o São Paulo tem tudo para se livrar aí, pelo menos até o mês de agosto, dessa zona de rebaixamento. Mas tem coisas importantes que precisam corrigir. Por exemplo, o São Paulo vai precisar de um lateral direito, com certeza, porque o Cédric, depois que renovou o contrato, já deixou de jogar bola há muito tempo. Eu não sei o que acontece com esses jogadores do São Paulo que, quando renovam, deixam de correr, deixam de jogar certo, se atrapalha mais do que estava se atrapalhando antes de fazer a renovação do contrato. E o Cédric, mais uma vez, muito mal na partida. Muito mal na partida. Acredito que só escalaram ele porque não tem outro. O Mike, infelizmente, o garoto da base, se machucou, né? E o Ângelo é muito cru ainda, né? O garoto não tem nem 17 anos, se eu não me engano. Não conseguiria aguentar o tranco de uma partida de time profissional. Igor Vinícius foi embora, tá jogando no Santos hoje, né? Não sei se jogou no Santos, mas já está lá na Vila Belmiro. Foi apresentado e tudo. E o São Paulo não tem um lateral direito para poder a gente ter uma confiança ali. De que as jogadas podem sair pelo lado do campo. Uma opção seria improvisar o Ferreirão ali na ala direita. Não seria muito a dele, né? Ele é mais um atacante do que um lateral, um ala. Só um instante, pessoal.
Dá uma hidratada na garganta aqui que tá osso. E poderia ser o Lucas Ferreira para improvisar um pouco ali até o São Paulo contratar um lateral de fato para compor a ala esquerda, a ala direita ali. E é algo que a gente vem falando já há muito tempo, né? São posições do São Paulo que, se a gente conseguir melhorar pelo menos esse lado direito do campo, a gente vai conseguir sair dessa, galera. Eu confio muito no trabalho do Crespo, acredito que fizeram um auê muito grande por conta da derrota contra o Flamengo e realmente o São Paulo jogou muito mal, o São Paulo foi muito mal naquela partida, mas hoje, pelo menos, eu consegui ver uma evolução no time. Lógico, não foi mil maravilhas, eu não acho que o São Paulo fez uma partida espetacular, mas do que o São Paulo estava apresentando nos últimos jogos, antes inclusive da pausa do Mundial, hoje eu já consigo ver um time um pouco diferente, um time que propõe jogo, um time que ataca, um time que chuta pro gol. Tanto que a gente conseguiu marcar 2 gols na casa do adversário. Isso é muito raro do São Paulo fazer. Então, assim, apesar do resultado ruim, a gente conseguiu um ponto fora de casa. Isso, em circunstâncias normais, seria muito bom. O problema foi os pontos que a gente deixou de conquistar dentro do Morumbi. Partidas que a gente perde para Mirassol, perde para Vasco, perde para Sport. O Sport, eu estava vendo agora, ele até agora não venceu no Campeonato Brasileiro. Tem 3 pontos apenas, 3 empates aí. E a gente conseguiu não vencer esses caras jogando dentro do Morumbi na nossa estreia no Campeonato Brasileiro, galera. Então, esses pontos que ficaram para trás, hoje fazem esse resultado ser muito indigesto para a gente na tabela do campeonato, comparando com o que poderia ter sido feito. Se a gente tivesse conseguido ganhar a partida, a gente poderia dormir hoje na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, perto ainda da zona de rebaixamento, mas um pouco mais afastado. E agora a gente vai ter um clássico contra o Corinthians nesse fim de semana. O Corinthians que venceu sua partida contra o Ceará fora de casa, chega com uma certa moral para o clássico, e o São Paulo vai ter que contar muito com a superação individual de cada atleta, com o coletivo evoluindo, com o apoio da torcida. Eu já garanti meu ingresso, inclusive, para esse sábado, estarei no Morumbi apoiando o São Paulo, e a gente conta muito também com os retornos aí dos jogadores que estão lesionados. O Luciano deu uma sentida ali, eu acredito que foi apenas uma cãibra, não deve ter sentido, não deve ser nada demais. Tá valendo agora que pode ser que o Lucas precise de mais 2 semanas para poder retornar ao time do São Paulo. O Calleri a gente sabe que só volta provavelmente no final do ano ou no ano que vem. Ambos, Lucas e Calleri, estavam em Bragança hoje, num camarote assistindo o jogo, viu? O Lucas rezando bastante ali, agradecendo muito a Deus quando o André Silva conseguiu fazer o gol de empate. E o Calleri também torcendo bastante ali pelo São Paulo. São jogadores que fazem muita falta, né, galera? A gente reclama quando eles estão em campo. O Lucas nem tanto, mas o Calleri estava muito pressionado, não estava conseguindo jogar bem, mas eu sei a falta que esses jogadores fazem no São Paulo e acredito que vocês também sabem, né, pessoal? Pessoal, já vai deixando o like aí, não sei se vocês já deixaram, se inscreve no canal se você não for inscrito, né? O Papo Tricolor, a gente está trazendo vídeos praticamente todos os dias aqui no canal para falar do nosso São Paulo Futebol Clube. E hoje os destaques para mim dessa partida foram o Luciano e o André Silva. Gostei muito da partida de ambos. O Alan Franco para mim fez uma partidaça também. Ferrarese falhou ali no primeiro gol do Bragantino. O Cedric foi muito mal. O Enzo eu acho ele muito esforçado, mas chega no segundo tempo ele dá uma caída. Então talvez seja um jogador de meio tempo. E o Wendel precisa acordar e estrear no São Paulo também. O Oscar eu achei que, não que jogou mal, mas falta um pouco de sangue, né, Oscar? Falta um pouco você se doar um pouco mais em campo, achar um passe genial, porque a gente sabe da qualidade que você tem para encontrar um passe, para poder deixar o atacante na cara do gol, e você tá devendo muito, meu amigo. Você precisa jogar mais, até porque você ganha muito para isso. Você ganha muito para jogar no São Paulo e não está conseguindo ter um desempenho que o meio-campo tem que ter. O Crespo, acredito que ele acertou na escalação. Um outro destaque também. Gostei muito da partida do Bobadilha, jogou muita bola. Para mim, tá mostrando por que ganhou a posição do Alisson e do Pablo Maia, né? Tá jogando no meio-campo do São Paulo.
Alisson e Pablo Maia que estão jogando mal faz bastante tempo. Pablo Maia voltando de lesão, logicamente, precisa recuperar o ritmo de jogo, precisa ganhar confiança de novo, mas o Alisson, a gente que acreditava que era um desgaste, né, por conta de tantas partidas, pode até ser que seja também isso, mas o Alisson acabou sendo um jogador que tá jogando muito abaixo de antes da pausa pro Mundial de Clubes, né? O Luciano, para mim, jogou muito bem, já falei aqui. Ferreirinha tomou decisões assim, o Ferreirinha precisa voltar também a ganhar ritmo, né? Tava lesionado também. É um jogador que pode ser importante para o São Paulo. Eu teria colocado o Lucas Ferreira para jogar hoje também, né? Mesmo que ele estivesse voltando de lesão, mas já estava disponível no banco de reservas. Seria uma opção. E agora quero ver como é que o Crespo vai montar esse time, como é que o Crespo vai dar confiança para esses jogadores enfrentarem o Corinthians no fim de semana em pleno Morumbis. Acredito que a casa vai estar lotada, quase 60 mil ingressos vão ser vendidos até lá. Hoje eu vi uma parcial de, se não me engano, 28 mil ingressos vendidos já antecipadamente. Acredito que depois desse empate de hoje, as vendas vão aumentar porque a torcida está entendendo que o São Paulo precisa da sua ajuda. Sem contar que a torcida já entendeu isso, falta agora a diretoria do São Paulo fazer a sua parte. Qual seria a sua parte? Abaixar valores de ingressos para os próximos jogos e também trazer os reforços que esse time está precisando, porque se continuar dessa forma, galera, vai ser difícil. Até o final do ano a gente vai ficar rezando sempre para o São Paulo conseguir ganhar as partidas e não vai ser fácil daqui para frente. Então, contrate certo, diretoria, não traga apostas mais, precisa abrir um pouco a mão do cofre, né? Abrir o dinheiro aí para trazer um bom jogador, um bom reforço para o time do São Paulo, mas se continuar nessa ideia de a gente tem que ter responsabilidade financeira, eu concordo, galera, mas pensa como é que vai ser uma responsabilidade financeira do São Paulo com uma dívida de mais de 1 bilhão na Série B. Será que esse time sobrevive? Fica aí a reflexão para vocês, galera. Esse foi nosso pós-jogo, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Papo Tricolor, se inscreva, deixa seu like, curta os nossos vídeos aqui. Todo dia tá tendo vídeo para vocês e a gente volta em breve para falar de mais São Paulo Futebol Clube. Não vamos ter aquela noite feliz, né, por conta de uma vitória que não veio, mas pelo menos não vamos dormir com tanta dor de cabeça porque ainda há esperança para esse São Paulo Futebol Clube, beleza? Que a gente quer o clube da fé, a gente tem que botar fé e acreditar realmente que vamos sair dessa situação incômoda a qual nos encontramos, beleza? Vamos que vamos São Paulo!